Olá, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? Como é que vai a vida? Como é que vão os objetivos? Como é que vão os planos, os planejamentos? Alguma coisa daquilo que a gente tem produzido aqui de conteúdo para vocês tem feito sentido? Alguma dica que nós passamos aqui te ajudou, contribuiu em alguma coisa? Se contribuiu, se te ajudou, deixa para a gente uma informação nos comentários, porque é importante para a gente receber esse feedback de vocês, até para saber se aquele assunto que nós temos tratado tem alguma relevância para você. É interessante também que vocês deixem para a gente dicas, informações a respeito de conteúdos que vocês gostariam que nós comentássemos aqui, que nós abordássemos, algum tipo de aula com algum determinado assunto que a gente trouxesse aqui para você, para poder falar e comentar. De repente, a tua dúvida, o teu problema, a tua dificuldade é o problema de algumas outras pessoas e, sem dúvida, a tua ajuda, a tua dica vai contribuir para a melhoria, de fato, na vida de outras pessoas. Estamos aqui mais uma vez, Emerson e eu. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Bom falar com você, meu amigo. Beleza, da mesma forma, meu amigo. Para a gente passar aqui mais um recado para vocês. Continuando o assunto da última aula, que foi sobre gestão do tempo, o Emerson hoje vai abordar um pouco mais sobre o tema, tentando trazer mais algum conteúdo prático que possa contribuir para você que está tendo dificuldade com a agenda, você que está tendo dificuldade com as horas que o dia, né, que o senhor Cronos te deu aí durante o teu dia. As coisas não têm conseguido, os compromissos não têm sido cumpridos, você está sempre empurrando, postergando para frente, e o Emerson vai tentar trazer para a gente aqui hoje algumas coisas práticas para poder contribuir na tua vida com essa gestão do tempo, para que você possa fazer isso de uma forma mais produtiva na tua vida, que você possa sentir que está caminhando para frente e não que está empacado sempre nas mesmas coisas. Eu vou deixar vocês hoje com o Emerson aí, com a aula dele. Aproveita bastante o conteúdo. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o tema abordado aqui hoje, deixa nos comentários também, que a gente vai procurar esclarecer, porque a ideia aqui, esse conteúdo, como eu já falei, que é preparado com muito carinho, a gente estuda muito, nós nos preparamos muito para entregar isso aqui para vocês. Então, contribua, dê esse feedback aí para a gente, que, sem dúvida, só vai fortalecer o material que nós estamos tentando entregar para vocês aqui todos os dias, todas as semanas, através desse conteúdo mais denso, em formato de aula. Fala para a gente também se vocês estão gostando, tá bom? E ao final, não esquece de curtir, compartilhar isso com outras pessoas, para quem vocês acreditam que também vai fazer sentido, que passa também pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Nós estamos tentando trazer aqui sempre conteúdo voltado para produtividade, para foco, para disciplina, para carreira, para gestão, tudo vinculado a crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Então, nós vamos ficar muito felizes se isso estiver fazendo sentido na tua vida. Emerson, é com você aí, meu irmão. Vou deixar com você agora. Aproveitem a aula do Emerson sobre gestão do tempo. Obrigado, Anderson. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para que vocês me acompanhem na apresentação. Está conseguindo ver aí, Anderson? Perfeito, perfeito. Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá, gente. Na última aula, o Anderson falou, fez um conceito ali sobre o tempo, né? As várias formas de enxergar o tempo filosófico, o Cronos, o Kairos. Bem, ele fez um trabalho excelente ali nessa apresentação. Hoje, eu quero ficar aqui apenas com algumas dicas práticas de como você fazer o que a gente chama de gestão de tempo, né? E eu já vou começar com uma frase. A gente costuma dizer que a gente precisa gerir melhor o nosso tempo, né? A gente precisa fazer uma melhor gestão do nosso tempo. Mas a primeira coisa que eu quero deixar para você é que gestão do tempo não existe. A gente não tem a capacidade literal de fazer uma gestão do tempo. O que a gente pode fazer é gerir as nossas ações no tempo, tá? Apesar de parecer ser muito parecido, mas faz total diferença no seu entendimento, na sua compreensão, quando você muda a frase. Apesar de ser muito conhecido e até ter literatura com esse título, né? Gestão do tempo, eu quero só que você se atente, que gestão do tempo ela não existe. O que você pode, o que eu posso fazer é a gestão das nossas ações no tempo. Por que eu digo isso? Porque o tempo, ele não pode voltar. O tempo, ele só vai numa direção. O tempo, ele é linear, né? Ele só vai numa direção. Ou seja, todo mundo, todo ser humano, assim como você e eu também, nós só temos 24 horas.
E eu só posso organizar as minhas ações nesse espaço de tempo de 24 horas. Se chegar às 12 horas e, de repente, eu lembro ali que eu tomei uma decisão, que eu tive uma ação às 10 horas, que às 12 eu descobri que não foi uma decisão acertada, não tem jeito, eu não tenho como voltar às 10 horas da manhã e mudar minha decisão. Essa decisão foi tomada e o máximo que eu posso fazer às 12 horas da manhã é arcar com as consequências dessa decisão que eu tomei na manhã seguinte ou no dia seguinte, seja lá como for. Então, as minhas decisões, uma vez que eu já tomei e o tempo passou, eu não tenho como mudar, eu não tenho como alterar o que já passou. Assim como se eu estiver às 12 horas da manhã e quiser tomar uma decisão que eu só vou poder tomar às 16 horas, eu não posso. Por quê? Porque se eu tenho algo a fazer apenas às 16 horas e eu estiver antecipando isso, eu posso estar tomando uma atitude que não é adequada também quando a gente fala de gestão das ações. Eu não posso mudar o que já passou, assim como eu não posso antecipar o que ainda vai vir, principalmente coisas que a gente não sabe. Então, o conceito é, eu não tenho como mudar o tempo, eu não tenho como fazer a gestão do tempo de maneira literal, eu não mudo as horas. As 24 horas que eu tenho são as mesmas 24 horas que o Anderson tem, são as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Isso a gente não muda. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar as minhas ações. O que eu vou fazer com essas minhas 24 horas, né? E aí eu determino qual hora eu vou trabalhar, que hora eu tenho com a família, né? Qual o espaço de tempo que eu tenho para minha família. Qual espaço de tempo na minha agenda, nas minhas 24 horas, eu vou dedicar para fazer exercício? Qual hora eu vou comer e o que eu vou comer, né? Eu até botei aí uma imagem para chamar essa atenção. Já que a gente está falando em organizar as nossas ações, não é só o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar, que horas eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar? Eu vou estar com a família, que hora eu vou estar com a minha família e como eu vou estar com a minha família? Eu vou estar com a minha família no celular, no WhatsApp, sem conversar? Eu vou fazer exercício, mas será que eu vou estar focado no exercício ou vou estar apenas cumprindo o protocolo? Eu vou comer qualquer coisa, eu vou comer de maneira descontrolada ou algo que não me faz bem para a saúde? O que eu vou comer e que hora eu vou comer? Dormir, que hora eu vou dormir? Eu tenho que estabelecer isso na minha agenda, né? Assistir uma seriada ali no Netflix, assistir televisão, isso está no meu cronograma? Se está, que hora eu vou fazer isso? E ler, né? Desenvolvimento, que hora eu vou assistir um curso, que hora eu vou assistir uma live, que hora eu vou ler para me desenvolver, para ser uma pessoa melhor. Então, eu posso fazer a gestão desses exemplos que eu dei de muitos outros, né? Isso sim, eu tenho controle. Se eu pegar minha agenda, pegar ali as minhas 24 horas que eu tenho e vou definir, primeiro eu preciso dormir 8 horas. Então, eu defino na minha agenda aproximadamente o horário que eu vou dormir e o horário que eu vou acordar. Recomendo que se faça isso por escrito, inclusive. Que horas eu vou trabalhar, que eu vou dedicar tempo consciente e focado no trabalho. Que hora eu vou estar com a minha família, que hora eu vou fazer exercício, comer e assistir, ler. Tudo isso é o que eu chamo de gestão das suas ações. Aqui são apenas alguns exemplos, eu sei que pode ter muito mais coisas na sua rotina, assim como tem na minha, como tem na do Anderson, mas é importante você saber quais são as coisas que compõem a sua rotina. Por quê? Tá? E aí vai uma grande dica, porque muitas vezes você não sabe o que vai fazer no dia seguinte. Você vai para a cama, dorme e no dia seguinte você já acorda reagindo ao que tem que fazer. Acorda atrasado, já vai tomar banho, escovar os dentes, tomar um café correndo, levar às vezes o filho para a escola, vai para o trabalho, do trabalho, e você não sabe o que fazer. Você acorda reagindo às situações do dia a dia. E o ideal é que você tenha um horário para acordar, de preferência um pouco mais cedo, para que você não acorde reagindo, mas que você acorde com o seu dia planejado. Óbvio que uma coisa ou outra vai sair da sua rotina, um dia ou outro vai ter fatores que vai fazer você sair da rotina. Porém, você já tem o arcabouço, né? Você já tem o seu planejamento do que vai fazer naquele dia. Então, fica muito mais fácil você lidar com imprevistos quando você sabe para onde você tem que voltar, logo você resolva esse imprevisto. Então, gente,
O que está aí na tela são alguns exemplos de como você pode organizar, de coisas que você pode organizar dentro do tempo que você tem, tá bom? E como é que a gente faz isso, Emerson? Poxa, eu sei que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ter tempo para a família, exercício, ler, mas dessas coisas, basicamente, eu só consigo trabalhar. Ou, basicamente, eu só consigo trabalhar e comer e dormir. Como é que eu vou acrescentar essas outras coisas na minha vida e na minha rotina? É isso que a gente quer falar aqui para você. É importante você controlar as suas ações? Gente, diante disso que eu falei, você não controla o tempo, mas você controla o que você vai fazer. Aí eu deixo a pergunta: é importante você controlar as suas ações? Óbvio que a resposta é sim, né? Não tem o que discutir. E como é que a gente controla as nossas ações? A primeira coisa que eu coloco como a mais importante é fazer um planejamento. Faça o planejamento. Você tem que planejar a sua rotina. Tem uma célebre frase aí que eu acho que todos conhecem: quem falha em planejar está planejando para falhar. Vou repetir. Quem falha no planejamento está falhando, ou melhor, quem falha no planejamento está planejando para falhar. Então, o planejamento é extremamente importante. Se você não tiver um planejamento mínimo que seja, você vai estar planejando para falhar. É certo que se você não organizar a sua rotina, a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de ficar com a família, se não tiver nada disso, provavelmente você não vai conseguir, de maneira sucessiva, ter tempo para fazer todas essas coisas. Ou você não conseguirá fazer todas essas coisas. Então, a primeira coisa que eu recomendo é planejamento. E dentro do planejamento, você precisa escrever. Parece simples, gente, mas escrever o que você vai fazer faz toda a diferença. Faça um desafio. Hoje, o dia que você estiver vendo esse vídeo, pegue uma agenda na noite de hoje e você anota as principais coisas que você tem que fazer no dia seguinte, tá? Quando você definir o que você tem que fazer no dia seguinte, que eu coloco aí no ponto 2, que é definir metas e objetivos, e aí não precisa ser metas e objetivos de longo prazo, não. É metas e objetivos para o dia seguinte. O horário de acordar, o tempo que você vai dedicar ao seu trabalho, o tempo que você vai dedicar ali à alimentação na hora do almoço, o tempo que você vai dedicar para ficar com a sua família, que seja 10, 15 minutos de leitura, 15, 20 minutos de exercício. Eu desafio você a fazer isso na noite anterior, que você tenha um planejamento. E definir um prazo. A terceira dica, definir o prazo para você fazer isso, né? Se você faz um planejamento sem prazos nenhum, você pode cair no erro de achar que tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo e que você acaba nunca finalizando uma tarefa como deveria. Então, coloque um prazo, tá? Como eu disse, se a sua agenda é apenas para o dia seguinte, coloque um prazo para cada uma das rotinas que você vai fazer. Então, coloque um prazo, se você costuma trabalhar, como a maioria dos brasileiros, das 8 às 12, coloque um prazo para que você fique apenas das 8 às 12 ali na sua cadeira, na sua estação de trabalho. Depois disso, você tem uma hora de almoço, tire uma hora de almoço. Se for 1 hora da tarde, meio-dia, não sei a hora que você tira o almoço, mas estabeleça 1 hora de almoço e logo em seguida, se você volta para o trabalho, estabeleça ali mais 4 horas de trabalho. Se você fizer isso e ficar as 4 horas realmente focado, você vai ver como você vai ser mais produtivo. Nos próximos slides eu vou falar um pouco sobre isso e você vai entender melhor. Estabeleça um tempo com a família. Quando você chegar em casa, desliga do celular, desliga um pouquinho da televisão e fica concentrado ali com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, eu não sei. É importante você estabelecer um tempo também. Parece até, alguém pode dizer, poxa, mas eu vou me tornar um robô? Eu vou ter hora para tudo? A ideia é que você faça esse planejamento. E se você precisar mudar alguma coisa, pelo menos você sabe para onde você deve voltar. Inicialmente pode parecer sim que você é um robô que tem hora, e eu sei que tem pessoas que não gostam muito disso. Mas como a gente está falando aqui de você poder gerir as suas ações dentro do tempo, não tem jeito. Se você não tiver um mínimo de controle do que você tem que fazer, você sempre vai estar atropelando uma atividade na outra e o tempo nunca vai ser suficiente para fazer aquilo que você quer. Você tem que ter um mínimo de controle se realmente você quiser ter a gestão nas suas mãos daquilo que você faz. Aprenda a dizer não. Eu não vou me ater muito nisso, o Anderson tem uma série de vídeos lá no nosso canal do YouTube sobre o não positivo. Por que dizer não? E o não também é ganhar tempo. Muitas vezes as pessoas vão te demandar algumas coisas
que não estão de acordo com o seu propósito, com aquilo que você planejou no seu dia anterior. Então, aprenda a dizer não. Eu convido você a assistir a playlist do Anderson falando sobre o não positivo. Priorize tarefas. O Anderson, e eu trouxe aqui também um exemplo que o Anderson deu na nossa última aula, sobre uma matriz de prioridades. Eu vou falar sobre ela um pouquinho mais à frente. Gaste o tempo certo na atividade certa. Gente, isso parece banal, mas é extremamente importante. Às vezes a gente gasta muito mais tempo numa atividade do que deveria. E aí você tem N fatores. Ou se você, por exemplo, for fazer uma atividade que você não tem ainda as competências e as habilidades para fazer, é natural que você leve um pouco mais de tempo. Mas tem outros fatores, redes sociais, distração de amigos, o WhatsApp, uma série de outras coisas que você senta ou você começa a fazer uma atividade e outras coisas te distraem e você acaba levando mais tempo do que deveria. Então, se você planejou, se você definiu um prazo para cumprir aquele objetivo, cumpra, tá bom? Você provavelmente, quando define a sua meta, ali, o seu planejamento, você sabe o tempo que demora para fazer cada atividade. Então, cumpra esse tempo que você pré-estabeleceu. São algumas dicas que eu deixo aqui para vocês. Na sequência, como é que a gente faz um planejamento, né? Primeiro, anote o que precisa ser feito no dia seguinte. Anote o que precisa ser feito na semana seguinte. Anote o que precisa ser feito no mês seguinte. É óbvio que se você for escrever o que você faz no dia seguinte, você vai ter uma riqueza de detalhes maiores. Na semana seguinte, você não vai ter uma riqueza tão profunda, mas pelo menos você sabe o que precisa ser feito na semana seguinte. E no mês seguinte, também você vai ter um pouco menos de informação, mas você sabe quais são ali os seus objetivos para o mês seguinte. E isso, gente, é extremamente importante. Eu sempre falo para todas as pessoas que trabalham comigo, eu não tenho uma mente gigantesca que eu gravo tudo dentro dela. Por isso eu uso o caderno, por isso eu uso um bloco de anotações. Por quê? Quando você usa um bloco de anotações, fica muito mais fácil de você lembrar as atividades que precisam ser realizadas por você ou por outra pessoa, não tem problema. Um exemplo disso, que não só te poupa tempo, como também te poupa estresse, não sei quantos de vocês que estão aí me assistindo agora já saíram do trabalho com uma sensação de que você trabalhou muito, mas que tem alguma coisa pendente, que está faltando alguma coisa. Esse sentimento ele é muito natural de pessoas que não costumam anotar o que devem fazer, que não anotam as suas tarefas. Por quê? Porque chega no final do dia, ela sempre tem aquele sentimento, poxa, está faltando alguma tarefa, está faltando alguma coisa. Se você tem anotado tudo que você precisava fazer, mesmo que você chegue no final do dia e está faltando alguma coisa, não tem problema, porque está anotado. Então, você não fica com aquele peso, com aquele sentimento que está faltando, porque está faltando, mas você sabe o que é, porque está anotado. O grande problema é quando você não sabe o que é. Aí você fica com sentimento e com aquela pressão, com aquele estresse de que, poxa, está faltando alguma coisa e você não sabe o que é. Anote. Anote tudo que você tem que fazer. 2. Trabalhos de alta prioridade ou complexos devem ser feitos primeiro. Se você tem um trabalho difícil, se você tem uma ligação difícil para fazer para o cliente, se você tem algo que realmente é desafiador, faça primeiro. A gente tem uma tendência natural de fazer o difícil depois. A gente quer fazer o fácil, quer fazer o que é rápido. Isso vai consumindo a nossa energia, vai consumindo o nosso foco, e quando a gente precisa de mais energia, de mais foco para aquele trabalho que é realmente prioridade, que é mais complexo, a gente já está cansado, já está estressado e acaba não fazendo como deveria. Então, com mais energia, com mais foco, faça primeiro o que é prioridade e o que é mais complexo. Você se livrando desse, os outros vão ficar mais fáceis. Em terceiro lugar, divida suas atividades em blocos de tempo. Exemplo, bloco de tempo de 40 minutos. Tá? É comprovado cientificamente que o foco, a atenção de uma pessoa, ele é pleno entre 35 e 40 minutos. Então, qualquer atividade que você for fazer, divida em blocos de 40 minutos. Coloque uma plaquinha na sua porta, na sua mesa, aonde você estiver, e avise as pessoas, nesses 40 minutos aqui eu preciso finalizar uma tarefa. E a cada 40 minutos, você pode sim se dar um intervalo de 5 minutos para tomar água, tomar um café, às vezes fazer um alongamento. Se necessário for, volte por mais 40 minutos no mesmo trabalho. Tá? Por quê?
o foco, quando você foca em realizar uma atividade, seja ela qual for, exercício físico, estar com a família, um jantar, e 40 minutos, se você pensar, é um tempo bastante generoso, você consegue fazer essa atividade com foco e com mais assertividade. Se for 40 minutos, por exemplo, para você estar com a família, se desligue de todas as outras coisas, de redes sociais, de celular, de televisão, e você vai ver que 40 minutos você vai poder aproveitar muito mais ali da sua família, filhos ou pais, porque você vai estar concentrado naquela atividade que é de estar naquele momento com seus familiares. A mesma coisa no trabalho. Às vezes você tem uma planilha para fazer, você tem um documento para redigir, dedique 40 minutos intencionalmente apenas naquele, nada mais. Quando você tem foco concentrado, o seu tempo ele é remido. Você consegue aproveitar melhor o tempo e isso faz com que as suas ações sejam mais assertivas. Ações mais assertivas, ações mais rápidas te geram mais tempo para outras coisas, tá bom? Então, isso faz parte também do nosso planejamento para a gente otimizar melhor o nosso tempo, otimizando as nossas ações. Então, em primeiro, anote tudo que precisa ser feito. Trabalhe primeiro o que é prioridade, o que é complexo. Divida as suas atividades em blocos de tempo. Em quinto, não pule de uma atividade para outra sem terminar a anterior. Gente, isso é muito comum. Eu já fiz isso por muito tempo, tá? Aí eu aprendi e hoje eu não faço mais isso. Raríssimas exceções, que é o quê? Eu estou fazendo uma coisa aqui, me chega uma outra demanda e alguém fala, ó, preciso que você faça isso. Aí eu largo pela metade que eu estou fazendo e vou para uma segunda tarefa. Largo a segunda tarefa e vou para uma terceira. Depois, quando eu volto para a primeira, eu quase que tenho que recomeçar, porque eu não lembro onde eu parei. Então, o ser humano, ele tem muito disso, né? A gente, naturalmente, a gente procrastina as coisas. E, às vezes, a gente também faz essa procrastinação com as nossas atividades. A gente está numa atividade complexa e pulamos para uma outra que a gente acha mais simples e a gente acaba pulando de uma atividade para outra. E isso, uma atividade inicial que poderia levar 40 minutos, a gente vai levar 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, porque a gente não focou em terminar uma atividade e depois começar outra. É óbvio, gente, que isso aqui é um conselho, é algo que eu faço, que o Anderson faz lá na vida dele e que a gente acaba ganhando muito com isso. Porém, há momentos que não tem jeito, às vezes você vai ter que parar uma atividade, mas isso não é regra, isso deve ser exceção. A regra é, começou uma atividade e vai até o fim para passar para a próxima atividade. Múltiplas tarefas, elas podem acontecer, porém, a probabilidade de você demorar mais para fazer múltiplas tarefas e não fazer tão bem feito é muito maior, tá bom? Então, concentre-se em uma tarefa e termine a tarefa antes de pular para uma outra. Em quinto, realize um checklist das atividades realizadas. Lembra que aqui no passo 1 eu coloquei que a gente deve listar o que a gente faz no dia seguinte? No decorrer do dia, nesses blocos aí que você tem de intervalo de 40 minutos para um outro bloco de 40 minutos, você pega o seu checklist e vai ticando aquilo que você realizou. Isso, além de te dar uma sensação de realização muito grande, te motiva para finalizar uma outra tarefa. E assim sucessivamente. Cada vez que você tica uma tarefa da lista, você fica ainda mais motivado, mais energizado para ir para uma próxima tarefa. E isso, gente, você indo para uma próxima tarefa mais energizado, com mais foco, óbvio, vai fazer com que você termine ainda mais rápido aquilo que você propôs a fazer. Então, o checklist é uma dica minha, é algo que eu faço, eu tenho a minha rotina do dia a dia, eu tenho a minha agenda, né? E eu vou ticando ali o que eu tenho que fazer. Chega no final do dia, às vezes tem uma coisa ou outra que eu não finalizei, eu analiso se eu posso jogar para o dia seguinte ou não, e se eu não puder, eu termino ali naquele dia, se não, eu coloco no dia seguinte para ser realizado. Mas o checklist é extremamente importante. Por fim, a matriz de decisão, né? Isso aqui foi o Anderson que trouxe, eu fiz só uma pequena mudança para a gente poder entender o que eu quero explicar aqui, que é um pouquinho diferente do que o Anderson falou. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que é importante vocês colocarem o que é urgente e o que é complexo primeiro, né? Então, basicamente é isso que eu quero dizer aqui. Você tem coisas que não são importantes e que não são urgentes. Na grande maioria são distrações, né? Então, essas distrações, gente, ela está aqui, ó, no início do quadrante. E esse é o quadrante
que a gente deve excluir da nossa vida, tá? É óbvio que eu sei que a gente não consegue excluir com tanta facilidade as distrações, mas a gente não deve dedicar tempo, a gente não deve dedicar energia, a gente não deve dedicar atenção focada no que é distração. Tudo aquilo que eu fizer que não me leva para o meu planejamento, que não me leva a seguir a minha agenda, que não me leva a progredir, eu devo eliminar a ponto talvez disso nem existir na minha vida. Pode ser utópico, mas esse é o objetivo. O que for distrações, nada que tenha a ver com o seu propósito, com a sua agenda, é que você elimine para que isso reduza ao máximo possível, tá bom? E aí você tem coisas que não são importantes, mas são urgentes, né? Na nossa vida, às vezes, aparecem coisas que são não tem importância nenhuma, mas são urgentes. Algo que acontece no meio-dia, que no meio do seu dia, que são urgentes. A grande maioria dessas coisas podem ser delegadas. Você pode pedir ou até incumbir outra pessoa de fazer isso. Então, se não é importante para o seu propósito, para a sua agenda, para a sua vida, delegue. Se não tiver jeito, vá lá e faça o mais rápido possível, porque é algo urgente, não pode deixar para depois. Mas, na grande maioria, o que aparece no meio do dia, que não estava na sua agenda, a não ser que seja algo realmente grave, você vai poder delegar. Mas se não for algo grave, que dependa da sua atenção, vá lá e faça. Isso também não é coisa que deva acontecer todos os dias, por isso que você precisa ter uma matriz de decisão para saber se aquilo tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua agenda. Não tendo a ver com a sua agenda, com o seu propósito, você deve delegá-lo, tá bom? E aí, gente, começa as coisas importantes. E isso aqui a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque as coisas importantes são as coisas que têm a ver com a minha agenda e a ver com o meu propósito, com aquilo que eu tenho como objetivo de vida. Então, eu tenho que dedicar atenção a isso. Então, se é importante, eu tenho que dedicar um pouco mais de atenção. Mas não é urgente. Opa, é importante, mas não é urgente. O que eu devo fazer? Eu devo realizar essa tarefa no bloco de tempo que eu determinar na minha agenda. Por quê? Porque aqui, metas e planejamento é algo extremamente importante. Vocês viram a frase que eu disse há pouco: quem erra em planejar está planejando para errar ou para falhar. Então, a gente deve sim dedicar um bloco de tempo, ou 2 ou 3 blocos de tempos, ou até, quem sabe, um período maior de tempo para as nossas metas e para o nosso planejamento. É extremamente importante você fazer isso e ter isso bem claro na sua cabeça, tá bom? E depois, uma coisa que é importante e é urgente são as crises, né? Aquilo que você realmente precisa cair para dentro e fazer o que tem que ser feito. É a sua agenda, aquilo que você dispôs a fazer porque você tem prazo para entregar ou você tem prazo com você mesmo e você tem que ir lá e tem que fazer o que tem que ser feito. Não deixe para depois o que foi importante e urgente. Esse você não pode deixar para depois. Isso tem que ter um horário garantido na sua agenda, na minha agenda. Tudo bem, gente? Basicamente, essas são algumas dicas para que você consiga organizar melhor as suas ações dentro do tempo que lhe é proposto, tá? Todos nós temos 24 horas, essas 24 horas são para todos, seja a pessoa mais humilde, a pessoa que não faz nada, como a pessoa mais ocupada ou a mais rica do mundo, todos nós temos 24 horas. Aproveite essas horas que são dadas a você. Você pode ser muito mais produtivo, você pode ser muito mais assertivo, se você seguir alguns desses conselhos e desses exemplos que eu dei aqui para vocês. Alguém pode ouvir esse vídeo e falar: poxa, mas é muito simples e é pouco. De fato, é simples, a vida é simples. E o objetivo desse canal é mostrar para você que não precisa ser complicado para ser produtivo, que não precisa ser complicado mudar de vida. É simples, mas precisa de uma coisa, de atitude e coragem. Eu sei que você pode dizer: Emerson, olha, mas tem muito mais coisas a respeito de gestão do tempo. Concordo plenamente. Eu poderia ficar aqui 2, 3 horas falando sobre inúmeras ferramentas de gestão do tempo. Porém, gente, eu e o Anderson, nós acreditamos numa coisa. Comece pequeno e vai colocando 2 fatores, o tempo e a experiência em tudo que você faz. Essas aqui são algumas dicas pequenas que qualquer um pode fazer. Você pode criar uma agenda do que você tem que fazer no dia seguinte. Você pode criar uma matriz de decisão, o que é importante, o que tem a ver com o meu projeto de vida. É simples. Você pode aprender a dizer não, não positivo, para aquilo que não faz sentido para você. A gente acredita realmente que você pode começar simples, fazendo essas coisas que a gente colocou aqui.
e depois você pode sim agregando outras coisas. Não adianta você saber tudo, todas as formas de gestão do tempo, todas as fórmulas e técnicas de gestão das suas ações, se você não aplicar uma. Comece aplicando essas aqui na sua vida, e eu tenho certeza que tudo será diferente a partir do momento que você fizer apenas essas coisas. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Volte o vídeo, reveja novamente alguma coisa que eu falei muito rápido, reveja os tópicos que eu coloquei, e eu tenho certeza que se você aplicar alguns desses exemplos que eu dei para você, você terá uma gestão do seu tempo e uma gestão das ações do tempo muito melhores do que a que você tem hoje. Tenho certeza também que vai sobrar muito mais tempo na sua agenda para você acrescentar outras rotinas que você não tem ainda hoje, como exercícios, tempo com a família, tempo com os amigos. Eu garanto para você, faça isso e a sua vida, a gestão do seu tempo, a gestão da sua rotina será muito melhor. Tá bom, meus amigos? Anderson, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Dê aí a sua contribuição, meu amigo. Ô, Emerson, muito bom. Vocês já viram aquele ditado que diz: você compra um e leva dois? Aqui é assim, a gente nem sempre nós vamos concordar no mesmo ponto. Na grande maioria das coisas, nós temos uma visão muito alinhada, mas nem sempre a gente vai concordar em todos os pontos, em 100% dos pontos. E isso que é fantástico, porque as nossas contribuições aqui, elas complementam as ideias, elas complementam o alinhamento de pensamento. Então, acredito que essa frase compra um e leva dois faz todo sentido. Porque, por mais que a gente tenha uma visão de mundo muito semelhante, as realidades, elas por vezes, não conseguem ser idênticas, né? Então, a gente sempre tem uma adaptação para uma coisa ou para outra. Então, eu acredito que isso é fantástico e só contribui para o que nós estamos trazendo para vocês aqui. E uma outra coisa importante é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Isso é física. Então, você não pode pegar tudo que você tem para a tua vida, tratar tudo com a mesma prioridade, com o mesmo nível de importância, porque você vai acabar não conseguindo concretizar nem realizar absolutamente nada daquilo que está vinculado com a pessoa que você deseja se tornar. Nós passamos boa parte do nosso dia, boa parte da nossa vida apagando incêndio. E apagar incêndio não te transforma em bombeiro. Apagar incêndio não te transforma em bombeiro. Que dirá a pessoa maravilhosa, fantástica e protagonista que você nasceu para ser nesse mundo. Então, a gente precisa entender isso, colocar, como o Emerson apresentou aí hoje, as prioridades, elencar, distribuir essas prioridades e poder tratá-las, cada uma com a sua devida importância. Porque se você não der importância e prioridade ao que de fato é importante, você vai passar a tua vida sempre tratando das coisas urgentes e tudo aquilo que era importante vai acabar se tornando urgente. Beleza, Emerson, show de bola. Muito obrigado a vocês aí que participaram com a gente hoje, que assistiram. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar isso. Vamos fazer essa mensagem nossa aqui ecoar para mais pessoas. Tem muita gente para quem o que nós estamos falando aqui pode ser útil, tá? Então vamos compartilhar, vamos fazer a corrente do bem aí. Aperta aí no compartilhar e passa isso para frente. Não esquece também de se inscrever aí, inscrever no nosso Instagram, no nosso Facebook ou no YouTube, não sei por onde você está vendo esse vídeo, mas não esquece de se inscrever aí nas nossas plataformas, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, um abraço, Emerson, e até o nosso próximo encontro. Até mais.